Então, eu não sou nenhum grande fã do Venom, não. Eu acho que o personagem é bom pra ser vilão e, infelizmente, ele tá sendo moldado pra ser um mocinho em 99% das aparições dele. Apesar disso, eu ainda acho que dá pra voltar ele pra ser um vilão, talvez fazer com que o simbionte lute com o portador, alguma coisa assim. Acontece que nessa nova revista do Venom, que é a Venom, que está saindo a partir de 2025, título que leva o nome dele e que está carregando tanto Venom quanto Carnificina, nós vemos o personagem mais uma vez sendo o mocinho e o Carnificina o vilão, ponto final. Trazendo uma série de novos outros simbiontes, seja o Venom, o Toxina e entre outros aí, incluindo até mesmo um simbionte para a Viúva Negra, fazendo com que a gente perceba que, além do Venom ser bonzinho, ainda assim ele tem um grupo de gente boazinha junto com ele. Dá a entender em alguns momentos muito breves que o Venom, o simbionte, né, ele não é exatamente bonzinho, assim, ele depende da pessoa que ele tá parasitando e por conta disso ele faz o que faz. Mas mesmo assim, não convence, sabe? Porque daqui a pouco temos ali o Toxina preocupado para recuperar ali o guri, tipo, dando a vida dele para salvar o guri, coisas assim. Então, é complicado para quem acha que o Venom devia ser um vilão, mas não é nada tão grave também, porque até o volume 3, eu tô no volume 4 agora, a coisa estava indo para algum lugar. Mas aqui no volume 4, exceto pela revista do Carnificina, que é uma coisa à parte, que fica aqui dentro junto, mas é a parte em termos narrativos, eu me perdi. Eu fiquei confuso. Eu já estava confuso quando começou, porque ele apresenta muitas coisas, muitos núcleos, muitos personagens, muitas situações, apresenta corporações, apresenta uma série de coisas que eu realmente estava por fora. E aí eu cheguei perdido em Venom número 1. Quando chegou Venom número 2, eu meio que comecei a posicionar algumas coisas no lugar. E no 3 eu, tá, agora eu acho que eu tô entendendo, porque ali a gente começa a ver o desfecho. E aí no Venom número 3, daria para dizer que fechou o arco. Show. E eu tô falando Venom número 3, mas o Venom número 3, na verdade, é o 28. Então, o número 2 é o 27, o número um é o 26. E agora, nesse volume aqui, que é o que eu estou falando, volume 4, nós temos o 29 e o 30. E aí vem um pequeno adendo, tá? Parando um pouquinho no roteiro e deixa eu lembrar vocês de que esse volume aqui, ele custa 28,90. Ele não custa os 19,90 da HQ. Baratinha. O que nós temos aqui, então, é o que está acontecendo com o Ed Brock. Porque desde o começo, lá no volume 1 de Venom 2025, nós vemos eles falando que o Ed está em outro lugar, que não sabem do Ed. E aqui a gente entende que o Ed está dentro de um looping temporal, onde ele está lutando com outras versões dele mesmo para tentar meio que alcançar um posto. E é tudo muito confuso, muito bagunçado. Daqui a pouco tem o Kang, daqui a pouco tem uns Venoms que são diferentes, e ele se transforma em uma outra versão do Venom, e ele vira uma entidade que não é entidade, e daí daqui a pouco ele enfrenta o Carnificina nesse outro mundo. É uma confusão que, sinceramente, eu não tenho paciência para parar e ler agora de novo. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês que eu não entendi nada. Então, eu acho que esse volume aqui daria até para pular. Não fosse Carnificina, né? Então, batendo o martelo que eu não posso nem mesmo avaliar o Venom aqui, nesses dois volumes que estão aqui compilados, porque eu realmente não entendi bulhufas, vamos falar do Carnificina. O Carnificina continua com sua série de assassinatos, muito com a intenção de fazer com que o Flash apareça. E aqui tem algumas coisas legais, porque eu li Venom até aqui, esse Venom da Salvat, eu li faz pouco tempo, e ali a gente vê o Flash usando o simbionte para poder trabalhar para o governo e tal, e ele tá sem as pernas, porque ele perdeu na guerra. E aqui isso é mencionado, e aí a gente vem naquela coisa que, como é bom quando a gente lê uma coisa e a gente sabe do que está sendo dito, sabe, o que foi falado. Mas se eu tivesse lido um pouquinho antes, eu não ia saber, porque eu não teria lido aquilo ali, eu não fazia ideia que o Flash perdeu as pernas em dado momento. Então aqui já não é o Flash, né? Não é o Venom. É o anti-Venom que ele tá usando, aquela roupa branca. Que inclusive eu acho que funciona muito melhor do que o próprio Venom, né? E ele tem o poder de curar qualquer doença, qualquer coisa. Nós vemos que o Carnificina está visitando a mãe do Flash com certa frequência, e aí vem mais uma vez esse conhecimento retroativo. Naquela revista ali, o pai do Flash fala que tem uma doença e tal, que ele tem pouco tempo de vida e tal. Aqui
o pai do Flash já tá morto e a mãe dele tá vivendo, tipo, numa casa de repouso. Então são coisas que dão um pouco mais um tom de qualidade pra obra, quando tu sabe o que tá acontecendo. E fica bem triste nessa outra parte, por exemplo, do Ed, que eu não faço ideia do que aconteceu. Mesmo tendo lido, não sei. Acontece que ele tá envenenando, no caso, o Carnificina tá envenenando a mãe do Flash nessa casa de repouso para que o Flash vá curar ela e fique mais fraco para poder lutar contra ele. Eu achei isso de uma sacada, porque num primeiro momento a gente já vê ele visitando ela, todo legalzinho, sabe? E aos poucos ele vai mostrando as asinhas, enquanto o Flash tá meio perdido e depois vem meio que uma virada assim, sabe, para mostrar o que tá acontecendo. O Flash se desespera e é legal. Esse plot twist que tem ali é bacana. É uma pena que a mãe dele ficou doente, mas ele conseguiu curar ela e ele lutando. Eu acho que ficou muito bacana como um todo aqui. As artes são boas. É um gibi muito mais adulto. Eu acho que talvez lá fora ele saia até naquele Red Band, que é quando a capa fica com uma tarja vermelha, que é para maior de 18 anos e tal. Então, eu diria que dessa edição aqui, somente o Carnificina tá valendo a pena. E o Carnificina vem se construindo de uma maneira que eu acho que lembra muito quando o. Me fugiu o nome. Fui olhar aqui atrás. Me lembra muito quando o Garfienes assumiu o Justiceiro, porque ele simplesmente ignorou tudo que aconteceu e começou um arco novo e vamos seguir daqui, vamos fingir que é besteira. Porque no arco anterior a esse, aparentemente, o Carnificina tinha um poder de Deus. O que talvez esteja ligada com essa leitura aqui que eu não entendi, bulhufas. E que talvez eu precise ler mais um pouco para entender. Mas então é isso, gibi meio bom, eu diria que um terço de bom, porque infelizmente a parte do Venom é dispensável, pelo menos foi para mim. E talvez daqui a um tempo eu volte e diga para vocês: ah, agora eu entendi, agora tudo faz sentido, mas no momento não entendi, não. Não faz sentido, não, e eu não tô com paciência de ler de novo. Já aconteceu isso contigo, de ler uma coisa e, tipo, não entendeu nada e simplesmente deixou para depois? Ah, talvez outra hora eu amadureça, saiba mais e eu leio. Eu percebo que acontece muito na Marvel, acontece muito na DC também, porque tem coisas que, apesar de serem vendidas como essa é a nova geração, comece daqui e tal, ainda assim precisa de um conhecimento prévio, senão não entende nada. E foi o que aconteceu aqui. Então, muito obrigado, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Fiquem agora com a galeria de capas e fui!